Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está de volta aqui para assistir a correção da semana 3 do PET 1 de Ciências. Hoje é só voz e tela, tá? Olha só, a semana 3 do PET 1, né? O assunto dela é seres vivos e corpo humano. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: sabendo que existem diversos níveis hierárquicos de organização dos seres vivos, identifique, a partir da imagem, o nível que mais se destaca. Então, olha só, eu tenho uma imagem aqui, onde eu posso ver um sistema esquelético, tá? Um sistema muscular, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestório e aqui eu tenho um organismo, tá? Então, de todos esses níveis aqui, né, qual é o que mais se destaca? É o organismo, porque o organismo é o conjunto de vários sistemas, né? No caso, todos esses sistemas estão onde? Nesse organismo aqui. Então, vamos relembrar um pouquinho o que é nível de organização dos seres vivos. Vamos pegar aqui o nível de organização do ser humano. Começa em átomo, que é a menor molécula, né, que se une para formar tudo que existe no planeta. Os átomos eles se unem para formar moléculas, as moléculas se unem para formar os organoides ou as células primitivas, que vão se organizar, que vão evoluir, né, e dar origem às células eucariontes. Essas células vão se organizar para formar tecido, que se organizam para formar órgãos, que vão se organizar para formar vários sistemas e que vão compor um organismo ou um indivíduo, tá? Então, aqui eu tenho um nível de organização dos seres vivos, tá? Questão número 2. Leia o texto abaixo e responda as perguntas que se seguem. Então, o texto abaixo diz o seguinte: o mundo dos insetos é predominante entre todas as espécies sobre a face da Terra. E quem domina esse vasto e estranho mundo formado por pequenos seres são as formigas. Pertencem à ordem Hymenoptera ou Hymenoptera, tá? O mesmo grupo das vespas e das abelhas. As formigas são insetos sociais que vivem juntos em colônias. Todas as espécies se agrupam em uma única família chamada de Formicidae. Então vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte: uma colônia de formigas da mesma espécie refere-se ao nível. Então, quando eu tenho um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, eu tenho uma população, tá? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, eu tenho uma população. Item número 2, né? A frase pertencem à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas, nos leva a entender que a ordem, a citada acima, essa aqui, Hymenoptera, de uma floresta pertence a uma mesma. Então, olha só, eu tenho numa ordem, eu tenho um conjunto de, eu tenho indivíduos, né? Eu tenho vespas e tenho abelhas, ou seja, eu tenho indivíduos de espécies diferentes, tá? Se eu tenho um conjunto de espécies diferentes, eu tenho uma comunidade. Conjunto de indivíduos de mesma espécie, população. Conjunto de indivíduos de espécies diferentes, comunidade, tá? Então, como a gente falou ali no slide anterior sobre o nível de organização do ser humano, vamos falar o nível de organização dos seres vivos em geral, tá? Começa com átomo, moléculas, organelas, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Beleza, até aí nós já vimos. Isso vale para todos os seres vivos. Agora, quando eu tenho um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, de organismos de uma mesma espécie, eu tenho uma população. Quando eu tenho conjuntos de indivíduos de espécies diferentes, aqui, né, a gente tem outros tipos de espécies, eu tenho uma comunidade. Quando esses indivíduos dessa comunidade se interagem com o meio não vivo, eu tenho um ecossistema. Então, o ecossistema seria o conjunto de fatores vivos e não vivos. São a interação da comunidade com o fator não vivo, né? Com o que não é vivo, forma um ecossistema. E quando eu tenho um conjunto
de todos os ecossistemas, né? De um conjunto de ecossistemas, desculpa, eu tenho os biomas. E quando eu tenho o conjunto de todos os biomas da Terra, eu tenho a biosfera. A biosfera é a parte do planeta onde tem vida, ou seja, é o conjunto de todos os biomas. Entendido? Questão número 3. Existem vários tipos de tecido muscular no organismo. Dentre as diferenças apresentadas por eles, podemos citar o número de núcleos nas células e também o tipo de contração que realizam. O coração é formado pelo tecido muscular cardíaco e sua estrutura completa forma um... Antes de responder, vamos lá. Eu tenho aqui o tecido muscular cardíaco, né? Quando esses tecidos se unem, se organizam, eles vão formar um órgão, tá? Eu tenho o tecido muscular esquelético, que eles também vão se organizar, né? Vão se organizar para formar órgão. O tecido muscular liso também vai se organizar para formar órgãos, tá? Então, eu estou dizendo aqui que o coração é formado pelo tecido muscular cardíaco e sua estrutura completa forma um. Então, quando eu tenho uma estrutura completa de tecido, eu vou ter um órgão. O coração é um órgão, tá? Questão número 4. O sistema nervoso é dividido em central e periférico. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Explique de que é formado o sistema nervoso central e quais são as divisões do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é como se fosse o comando, né? Ele é formado pela medula espinhal e pelo encéfalo, tá? Já o encéfalo, ele é formado por cérebro, cerebelo, bulbo encefálico, tá? E outras regiões também que tem no vídeo que eu enviei para vocês. Ele, no caso do sistema nervoso central, comanda várias funções do nosso corpo. Ele é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo, tá? Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e ele é dividido em sistema nervoso voluntário ou somático, é aquele que vai regular as nossas ações voluntárias, ou seja, aquilo que a gente tem vontade de fazer. Se eu quero andar, se eu quero falar, se eu quero me movimentar, quem é responsável por isso é o sistema nervoso voluntário. E o sistema nervoso autônomo, o próprio nome já diz autônomo, é como se fosse automático. Tudo funciona independendo da nossa vontade, tá? Não depende da nossa vontade. Então, o sistema nervoso autônomo é, por exemplo, ele que comanda a nossa respiração, os movimentos, né? O funcionamento dos nossos órgãos internos. Por quê? Isso não depende da nossa vontade. Então, o sistema nervoso periférico é dividido em voluntário e autônomo, tá? Sistema nervoso central é formado por medula, espinhal e encéfalo. Tem uma imagem aqui para vocês entenderem melhor, né? Aqui nessa imagem, né, o sistema nervoso central ele é formado pela medula espinhal, que é essa que desce aqui, tá? E aqui ele colocou o cérebro. Mas se a gente parar para analisar toda essa função, toda essa estrutura que está aqui, ela é chamada de encéfalo, porque não é só o cérebro que tem aqui. Nós temos outras estruturas aqui que compõem o encéfalo, tá? E o sistema nervoso periférico ele é formado por gânglios e nervos, né? Eles estão espalhados por todo o nosso corpo, na ponta dos dedos, da mão, dos dedos do pé, tá? São os nervos que vão mandar a mensagem para o sistema nervoso central ou receber a mensagem do sistema nervoso central. Um exemplo, quando eu encosto a mão numa panela quente, a minha reação logo é o quê? Tirar essa mão. Por quê? Os nervos que estão aqui nas extremidades do meu dedo, né, das minhas mãos, vão mandar uma mensagem rapidamente lá para o meu sistema nervoso central, que perigo, está quente, e o sistema nervoso central vai mandar uma mensagem de volta para quê? Tirar a mão. Então, o ato de tirar a mão, por exemplo, da panela quente, né, para evitar de queimar, quando você encosta e tira rápido, é comandado pelo sistema nervoso periférico, uma ação, né, que não depende da nossa vontade, né? Ela acontece sem a gente perceber. Você coloca a mão e tira rápido, né? Então, isso não depende da nossa vontade, porque se tivesse que pensar, encostei a mão na panela quente, então eu tenho que tirar a mão. E se dependesse da nossa vontade, esse reflexo, né, tirar a mão, nós queimaríamos, né? Muitas vezes a gente encosta, tira rápido e se protege, não se queima. Então, essa ação de retirar a mão, né, rápido, é o quê? É uma função do sistema nervoso periférico, que ele percebeu que estava quente, ele mandou a mensagem aqui, medula espinhal, cérebro, opa, tira a mão,
aí o nervo volta a funcionar. Então, ele teve aí duas funções, de avisar que estava quente, ao mesmo tempo de tirar a sua mão, tá? Questão número 5. Com base na figura 11, que é essa aqui, tá, gente? Eu deixei a figura 11 porque está lá no PET. E nos conhecimentos desenvolvidos na semana, explique o que é uma sinapse e o sentido da propagação do impulso nervoso. Bom, aqui o sentido da propagação do impulso nervoso, né? A setinha já está apontando, é o quê? De um axônio, né? Para um dendrito. Então, do dendrito para o axônio. Então, é assim. Dendrito, axônio, terminal axônio, dendrito, axônio, terminal axônio. E assim vai a propagação do impulso nervoso, tá? E o que é sinapse? Bom, sinapse é uma região que está localizada entre os neurônios, tá? É onde agem os neurotransmissores que vão transmitir o impulso nervoso de um neurônio ao outro, ou de um neurônio para uma célula muscular ou glandular. A propagação do impulso nervoso ocorre entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro neurônio, tá? O que é um impulso nervoso? Lembra o exemplo que eu dei lá quando você encosta na panela quente e tira a mão rápido? Isso tudo, gente, foi o quê? Mensagem. Chegou a mensagem, é um impulso nervoso, foi levado de um lugar para o outro. Você encostou, aí né, os nervos sentiram, mandaram lá para o sistema nervoso central. Isso tudo é comunicação de célula. E aí você tira a mão rápido. Então, o impulso nervoso é como se fosse uma mensagem que é levada, né, de um neurônio para o outro. E quem carrega essa mensagem são os neurotransmissores, tá? Os neurotransmissores são os responsáveis por carregar essa mensagem. É como se ele fosse o carteiro, né? O carteiro, ele não traz a carta para a gente, uma correspondência para a gente? Então, imagina que os neurotransmissores são os carteiros e que o impulso nervoso seria a carta, tá? Seria o recado. Hoje em dia, a gente não tem mais esse hábito de carta, a gente usa mais e-mail, WhatsApp, né? Mas vamos imaginar aí que a mensagem que chega até você, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seria um impulso nervoso. E o celular, né, ou a internet, seria o neurotransmissor. É aquele que vai transmitir, que vai levar a mensagem, a informação, tá? Então, vamos ver aqui, vamos entender melhor um pouquinho o que é, né, um neurônio, o que é uma sinapse. Então, aqui eu tenho um neurônio, né? Um neurônio é uma célula nervosa. O neurônio ele é formado por um corpo celular, né? Ele tem um núcleo aqui, né? Ele tem um corpo celular, pelos dendritos, tá? Que são como se fossem os galhos de árvore. Aí ele tem o axônio e ele tem o terminal axônico, ou terminações do axônio, que é como se fossem outros galinhos aqui, tá? Então, esse é um neurônio. Dendrito, corpo celular, axônio, terminal axônio. E aí, sinapse? O que é sinapse, professor? Olha só, aqui eu tenho a terminação de um axônio, né, em contato próximo ao dendrito de outro axônio. Então, olha bem, quando eles estão próximos, aqui eles pegaram aqui e ampliaram, ó, eles não se encostam. O que acontece? Tem um espaço aqui entre eles, que é a sinapse, tá? Que é chamado de sinapse, e essas bolinhas que vocês estão vendo são os neurotransmissores. Então, são eles que saem, né, do axônio de um neurônio e vão em direção ao dendrito de outro, tá? Então, eles que levam a mensagem de um para o outro. Então, isso é sinapse, é esse espaço entre os neurônios, e neurotransmissores é uma substância, né, que vai levar a informação de um neurônio para o outro. Entendido? Então, pessoal, com isso nós terminamos a correção da semana 3 do PET 1 e semana que vem eu estou de volta. Um abraço e até a próxima!